Seja muito bem-vindo, mais um episódio da série Vitória sobre o Pecado. E a análise de hoje é em cima de Eva. Qual foi o pecado de Eva e como vencê-lo? Para efeito de entendimento, de esclarecimento, essa série Vitórias sobre o Pecado não tem como finalidade identificar quem se salvou, quem se perdeu. Isso não é obra humana. A obra de salvar pessoas é uma obra divina, a obra de julgar também é uma obra divina, de maneira que isso não compete a nós, com raríssimas exceções, como no caso de Judas Iscariotes, o rei Saul, entre outras poucas exceções, podemos ali identificar no texto uma probabilidade gigantesca da pessoa de fato ter se perdido. Porém, as análises não têm essa finalidade. Pelo contrário, a análise tem como finalidade identificarmos aonde os personagens bíblicos falharam para que nós possamos vencer. Aonde eles caíram que nós não caiamos, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que foi relatado entre o povo de Israel é para ensino, para lição, para aprendizado de nós que chegamos aos últimos dias. De maneira que temos uma oportunidade maravilhosa de termos uma espécie de compêndio histórico da natureza humana, vermos como os homens e mulheres se portaram em relação ao pecado, em relação à justiça, em relação à graça, em relação à fé, e através desse panorama histórico, tomarmos um posicionamento. E sem sombra de dúvida, baseado na graça e no Espírito Santo que nos é derramado, nós hoje podemos ter mais intimidade com Deus do que Adão e Eva no jardim da inocência. Uma vez que, enquanto eles tinham uma, entre aspas, uma dispensação onde o Senhor Jesus ainda não havia encarnado como homem, nós hoje temos já a realidade da cruz, a realidade da encarnação, a realidade do ministério do Espírito Santo, a realidade de que Jesus se fez homem, Deus se fez carne, habitou entre nós, e Ele é o caminho que conduz ao Pai. De maneira que a unidade que nós temos com Deus hoje na pessoa de Cristo, ela, sem sombra de dúvida, é sobreexcelente. Não é à toa que está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, pecado de Eva. Paulo escreveu que Adão não foi iludido, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Observe que o pecado de Eva, ele tem um elemento diferente do pecado de Adão. Logo de imediato nós vemos que Eva quebra o mito da intuição feminina. Muitas mulheres abrogam a verdade de que a intuição feminina é infalível, mas nós sabemos que não é. Infalível só Deus. Homens e mulheres falham em suas percepções. Muitas vezes mulheres escolhem errado os seus pretendentes. Muitas vezes mulheres têm uma visão errônea da realidade. Isso acontece com homens e mulheres e no caso de Eva, infelizmente, também aconteceu. Eva ouviu a voz da serpente e em cima daquilo que a serpente lhe disse, ela caiu em transgressão. E nós vamos analisar agora qual foi a palavra que a serpente disse para Eva e por que é que isso de fato seduziu, conquistou e ludibriou o coração da primeira mulher. O que foi que o diabo disse que fez tanto sentido assim para ela? O tema hoje é polêmico, desafiador, envolverá submissão para acatarmos e aprendermos e assimilarmos as lições. Se você já é inscrito no canal, eu faço apelo, permaneça no canal. Que a exortação do pecado de Eva não seja algo que te escandalize. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva no canal, curta, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A maior parte dos vídeos eu acabo esquecendo de pedir para inscrever no canal, então, por favor, nos ajude a alcançarmos mais pessoas e sermos mais relevantes na plataforma. Portanto, vamos juntos. A análise do pecado de Eva é uma análise forte e exigirá de nós submissão para assimilarmos o erro que ela cometeu, para nos desviarmos desta mesma falha, porque inevitavelmente a fraqueza de Eva comunicou suscetibilidades e inclinações para todas as gerações depois dela. Ouça, o pecado de Eva foi o pecado da presunção, e o pecado da presunção foi o pecado de Satanás. O diabo disse através da serpente: serei como Deus, sereis semelhantes ao Altíssimo. A mesma ambição que o inimigo teve no céu, quando iniciou um grande conflito
no qual ele ambicionou se colocar no lugar de Deus e obter adoração como se fosse Deus, essa mesma ambição foi injetado esse mesmo veneno no coração de Eva. E quando Eva esticou as mãos para pegar aquele fruto, ela tinha no coração o mesmo desejo de Satanás, de ser semelhante ao Altíssimo. Antes Eva tivesse seguido o conselho de Paulo, de não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Eu tenho por certo que o publicano da parábola de Jesus consideraria um insulto, uma afronta a propósito de ser igual a Deus. Ele sairia batendo no peito dizendo: Senhor, misericórdia, tenha piedade de mim porque eu sou pecador. Eva caiu num pecado muito terrível. Ela caiu no pecado da comparação, de estabelecer para si parâmetros que eram além da sua própria condição humana. O pecado da presunção. Esse foi o pecado de Eva. E de acordo com essa predisposição que Eva assumiu mediante cair na tentação de Satanás, existem exortações proféticas a respeito desta inclinação, que pode ocorrer tanto em mulheres como eventualmente em homens. Observe as citações. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Observe, a armadilha da comparação, a armadilha da ambição, fez com que Eva, suas filhas e seus filhos tivessem uma inclinação para buscarem atenção para si mesmas. Veja outra citação. Por que te fazes assim? Te veste de vermelho, te enche de joias, alarga os olhos com pintura. De nada adianta querer parecer a mais bela. Veja como as mulheres estão vaidosas, andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e sedutores. Caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites nos tornozelos. Tudo isso me irrita. Naquele dia, tirarei os enfeites de seus tornozelos, cabeças e pescoços. Arrancarei os brincos, as pulseiras e os piercings. Rasgarei os seus vestidos e saias transparentes. Odeio o cheiro do seu perfume. Não procure ficar bonito usando enfeites, penteados, exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a sua beleza deve estar no coração, pois ela não se perde. A verdadeira beleza reside em um espírito calmo e delicado. Temo por vocês. Parecem caminhar no mesmo caminho de Eva, que foi enganada pelo diabo. Que exortações! Perceba que em todas elas há uma tônica, a tendência de chamar a atenção para si. Observe o contraste com estas exortações, com esta inclinação e a atitude de João Batista. Ele dizia a respeito de Jesus Cristo: convém que ele cresça e eu diminua. Observe os ensinos de Jesus Cristo nos evangelhos. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de ser chamado meu discípulo. Enquanto a caminhada do evangelho, ela caminha para uma autonegação e uma anulação do próprio eu, a morte do eu, o caminho de Eva conduziu para uma autoafirmação, autoexaltação, um caminho oposto, que foi justamente esse o caminho de Satanás no céu. Portanto, a mensagem da vitória sobre o pecado de Eva é a vitória sobre o pecado de Satanás, que é a vitória sobre o pecado da presunção, de querer algo além do que Deus já nos deu. O irônico dessa história toda é que Eva já era semelhante a Deus. Veja que engano que ela caiu. Porque homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha a semelhança de Deus. Porém, Satanás implantou uma ambição no coração dela. E essa presunção, quando é encontrada no coração humano, quando é alimentada pelas circunstâncias, pelas tentações, inevitavelmente nos farão cair no mesmo pecado de Eva. A lição que nós tiramos é que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Convenha que Jesus cresça, e que eu e você possamos diminuir, nos esconder na sombra do Onipotente
estarmos seguros, estarmos reclusos e escondidos sobre a graça e o poder divino. Muito bem, se inscreva no canal, curta e compartilhe, e que essa mensagem chegue a mais pessoas e possamos todos vencer o pecado de Adão, o pecado de Eva e todos os demais pecados que nos assediam e afligem a nossa alma. Que Deus te abençoe.